Olá, boa tarde, eu sou Hanna Beltrão e você acompanha a partir de agora a estreia do BMC Now aqui no canal da BMC News, levando muita informação, análise dos nossos melhores profissionais do mercado e com a presença, é claro, do meu parceiro de todos os dias, Rafael Lara, e hoje também com a participação de Paula Moraes e Felipe Nascimento, fazendo um giro em tempo real do fechamento do mercado financeiro. São 4 horas e 33 minutos e a gente começa já trazendo as últimas notícias do mercado. Após o dia de oscilação, o Ibovespa retoma aos 30 mil pontos após anúncio de dados do CPI nos Estados Unidos. E para falar sobre isso, a gente vai direto com ele, Rafael Lara, que está acompanhando o fechamento do dia. Boa tarde, Rafa. Como é que estão os números do Ibovespa nesse momento? Boa tarde, Hanna. Boa tarde, espectadores aqui do BMC Now. É uma honra estar aqui. Olha, Hanna, o Ibovespa nesse momento ele opera em alta de 0,3% aos 130.289 pontos. Né? Ele ficou o dia inteiro ali aos 129.800 pontos e agora ele parece que ao fim da sessão vai dar uma guinada ali e vamos ver se agora ele vai ficar no patamar dos 130 mil, Hanna. E agora a gente vai começar a fazer o nosso giro de notícias, né? Mas antes, na verdade, a gente vai passar pelo nosso chat, saber, né? Ver quem está nos acompanhando. Eu tô vendo aqui o pessoal que já tá... Ó, aproveite, já vai deixando aí o seu like, vai compartilhando também o link para que todo mundo possa ter a informação que a gente vem gerando aqui ao longo de todo o dia e principalmente agora com a nova grade aqui na BMC News. Então a gente já vai, né, falando aqui, ó, o Gleidson tá mandando um parabéns, obrigada pela sua audiência, Gleidson. A gente também vai fazendo mais um giro aqui de notícias. Eu vou com o Rafa. Rafa, me dá mais um giro aí de notícias para saber como é que tá no momento, como é que tá o dólar. Olha, hoje as maiores altas ali do dia a gente tem Embraer, né, com 14,51%, também tem a Braskem com 3,8%, a Localweb com 5,8% e o dólar ali operando na neutralidade, né, nos R$ 5,73 ali, né, no 0,00 mesmo, ele empatou agora nesse pré-fechamento de mercado, Hanna. E agora a gente vai então dar andamento ao nosso giro de notícias. O setor aéreo se destacou nessa quinta-feira. Os papéis da fabricante de aeronaves Embraer dispararam hoje e nesse momento de pré-fechamento está com alta aí de pouco mais de 14,5%. Já no começo do pregão, as ações da companhia subiam mais de 10% após o grupo confirmar que está em fase de negociações para uma possível fusão da startup Eve, subsidiária da Embraer, responsável pela unidade de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, com a empresa americana Zenith Acquisition, em uma negociação que gira em torno dos 2 bilhões de dólares. Vamos agora falar com o Rafael Lara para ver agora como é que estão as altas nesse setor. Rafa, é com você. Nesse setor de aéreas tem realmente chamado muito a atenção nos últimos dias, né? A gente já tinha visto já a Azul disparando, a Gol hoje também ali nos holofotes, né? A maior baixa do dia hoje é a Gol, né? Com 4,48% de queda, mas a Embraer hoje chamando a atenção com 14,86% nesse momento de alta, a maior alta hoje do dia do Ibovespa, Hanna. E Rafa, tem mais algum setor que está se destacando no pregão de hoje, tanto para cima quanto para baixo? Conta aí pra gente como é que está a movimentação da Bolsa. Olha, Hanna, nessa semana, né, a gente reparou muito o setor de varejo, né, nos holofotes dos investidores. Hoje, a Vevar, né, a Via Varejo, está ali na queda ali de 2,85%, também junto com a B3, né, a famosa ação da empresa que gere a Bolsa, né, a Bolsa de Valores. A B3 está numa queda de 2,13%. Já lá nas altas temos a Braskem também, o Carrefour e a B2W. Vai daí, Hanna. Tá certo, então, Rafa, daqui a pouquinho a gente volta mais um pouco. E vamos agora com a Paula Moraes, que está acompanhando o mercado lá fora. Boa tarde, Paula. Como é que estão os índices americanos nesse momento? Oi, Hanna, boa tarde a todos que estão aqui ligadinhos na BMC News, assistindo agora aqui o BMC Now. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse momento, a gente já tem lá nos Estados Unidos S&P operando no patamar positivo, 0,45% de alta. Dow Jones também está em alta, com quase um 0 a 0 ali, mas 0,45%.
0,8% de alta. Nasdaq também opera no patamar positivo, 0,92%. Na Europa, né, as bolsas já estão fechadas, mas vamos aqui só atualizar para o nosso telespectador. DAX finalizou ali o dia em queda de 0,06% e FTSE no Reino Unido também finalizou ali, foi só que no patamar positivo, 0,10%. Vamos só dar mais uma atualizada no dólar. Neste momento, o dólar subindo 0,14% aos R$ 5,06. Haná. Paula, aí, já que a gente está dando um giro pelas bolsas mundiais, hoje as ações europeias atingiram novas máximas, depois que o Banco Central Europeu elevou as suas perspectivas de recuperação. Como foi a fala da presidente Christine Lagarde? Olha só, Haná, hoje, né, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, ela disse, né, que as autoridades concordaram em fazer, né, mais compras de emergência durante o próximo trimestre em um ritmo significativamente maior do que durante os primeiros meses do ano. Mas ela não deu mais detalhes sobre os níveis esperados. O Banco Central Europeu agora prevê um crescimento de 4,6% em 2021, acima dos 4% que havia sido projetados no mês de março. As projeções de inflação também foram elevadas, né? Com o Banco Central Europeu esperando uma alta de preços de 1,9% este ano, em linha aí com a meta e acima da última projeção, que era de 1,2%. Os bancos sensíveis aos juros subiram 0,4%, enquanto as ações de tecnologia ganharam 0,9%. Lembrando que as ações de viagem e lazer caíram 1,2% após ganhos recentes no setor, em meio ao otimismo sobre a reabertura das economias. Haná. Tá certo, Paulo, obrigada. Vamos agora ao giro de notícias, voltando aí, trazendo atualizações. A Eletrobras anunciou captação em torno de 25 bilhões de reais, que deve ocorrer no primeiro bimestre de 2022, de acordo com Rodrigo Limp, presidente da estatal. Vamos agora com o Felipe Nascimento, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa tarde, Felipe. Oi, Haná, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o BMCenal, um prazer falar aqui com todos vocês. Pois é, a holding informou que essa capitalização leva em conta os gastos com os pagamentos do Tesouro Direto, com bônus de outorga pelos novos contratos da concessão das usinas hidrelétricas. O valor da operação ainda depende, claro, de análises feitas pelo BNDES e também pela própria Eletrobras. E esse assunto, agora à tarde, fez com que o sindicato da categoria anunciasse uma greve na Eletrobras caso a privatização avance no Senado. A paralisação deve chegar aí a 72 horas, mas segundo o próprio sindicato da categoria, essa greve não impactaria na geração de energia aqui no Brasil, que já tem vivido, claro, toda essa preocupação com as hidrelétricas por conta da crise hídrica, da falta de chuvas em alguns estados, em alguns reservatórios. Mas essa greve poderia sim, eventualmente, atrapalhar as atividades de manutenção e também sobrecarregar todo o sistema da Eletrobras. Mas, aparentemente, essa greve, essa possibilidade de greve acabou não afetando muito os papéis da empresa. Agora, a Eletrobras subindo 0,25% na Bolsa de Valores, sendo cotado aí a cerca de R$ 44,90. Haná. Tá certo, Felipe, muito obrigada. E agora são 4 horas e 41 minutos e a gente então volta com o Rafael Lara para saber um pouquinho como é que está a movimentação. Rafa, quais são as últimas notícias aí que tem saído no mercado? Olha, Haná, a gente tem bastante notícia agora nesse fim do pregão, né? Por exemplo, a Notre Dame fechou um acordo com a EDP Brasil para implantar usinas solares, né? Serão 4 usinas solares com cerca de 4,4 megawatts pico de potência instalada. Além disso, isso deve garantir o abastecimento elétrico de 60 centros clínicos do grupo. Bom, a gente também tem notícia lá do Conselho da Petrobras que deve aprovar amanhã a venda da fatia restante de 37% da BR Distribuidora. Agora, mais pro fim aqui, a gente tem também o fechamento dos juros futuros que se ajustaram à expectativa da Selic, né, que deve ser um pouco mais alta ao fim do ano. E também temos o Itaú BBA, que retomou a cobertura das ações da Localweb, né? A Localweb que a gente acabou de falar que está entre as maiores altas do dia. Eles colocaram uma recomendação de outperform e um preço alto de R$ 33,10. Vai daí, Haná.
Tá certo, Rafa? E olha só, a gente vai agora, por falar em dólar, os investidores estrangeiros, o investidor estrangeiro ingressou com 9 bilhões de reais na B3 no mês de junho. Pelo 5º dia seguido, houve um aporte na Bolsa brasileira e ainda não houve uma saída líquida diária. No acumulado do ano, o saldo líquido é positivo, em torno de 40 bilhões e meio de reais. E hoje pela manhã nós conversamos sobre isso com o economista Marcos Lisboa e a consultora econômica Zeina Latif. Vamos ver agora o que eles comentaram sobre esse assunto. Pela manhã eu estava ouvindo, né, uma explicação ali do professor Alexandre Cabral, inclusive o Alexandre Cabral vai estar mais tarde aqui na nossa programação. Ele estava falando um pouco do fluxo cambial, né? E eu vou linkar isso que ele falou aqui com essa minha próxima pergunta, que eu queria entrar nessa questão, porque estava falando desse dólar mais baixo, né? Se era mais entrada de estrangeiro aqui no país, e ele disse que a teoria dele, que ainda ele falou, não sei se estou certo ou se estou errado, vou saber daqui para frente, mas ele acredita que esse investimento estrangeiro, o fluxo cambial, estava na renda fixa, ele só migrou de ativo, foi para a Bolsa, mas não estaríamos trazendo novos estrangeiros para cá, e ele acredita que essa baixa aí, na questão do dólar, a valorização do real, seria mais especulativo. Aí a pergunta que eu queria falar é que, sim, a gente atingiu, né, patamares aí de R$5 nos últimos dias, e o Guedes falou que dificilmente volta para casa dos 5,60, 5,80 novamente. Então eu queria saber a visão de vocês sobre o câmbio. Vocês acham mesmo que os R$5 seria aí um patamar sustentável? Vou começar com a Zeina aqui, mulheres primeiro, depois a gente vai para o Lisboa. Fala, Zeina. Bom, primeiro que assim, nós economistas, assim, a gente é pouco equipado para fazer grandes análises sobre o dólar. E eu até confesso que eu fiquei muito surpresa com o câmbio caminhando para cima. Está aí um cenário que eu não antevi, né? Aí tem alguns fatores, e é claro, isso tem implicações nos fluxos, né? A gente está vendo o retrato de fluxo financeiro melhorando, estava com uma saída muito forte, melhorou. A gente não sabe ainda o que é o mix, o que é dinheiro que entrou ou dinheiro que deixou de sair, né? Vamos ter que esperar os dados do Banco Central para um diagnóstico mais claro. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem alguns pontos aqui. A moeda americana, nos últimos tempos, quer dizer, ela vinha ensaiando uma valorização no mundo, não estou falando de Brasil só, e teve uma inflexão. Essa inflexão, claro, coincide com números mais robustos da China, coincide com números favoráveis do comércio mundial, né? E no relativo, a moeda americana perde força. E também tem, aí é difícil a gente saber o peso disso, mas também tem uma discussão nos Estados Unidos que é essa preocupação com esses pacotes fiscais, um atrás do outro, do quanto isso, de fato, no longo prazo ou médio, enfim, prazo, é algo positivo, que pode ter gerado aí um enfraquecimento da moeda americana no mundo. A gente está vendo as treasuries mais pressionadas e a contrapartida disso é o menor interesse na moeda americana. Então, está tudo meio assim, é difícil você saber exatamente onde foi o fator principal, né? É mais a discussão nos Estados Unidos, ou é mais o indicador da China e do comércio? Acho que é um pouco de tudo, mas, enfim, o fato é que, qualquer que seja a razão, a moeda americana ela voltou a se enfraquecer e aí trouxe esse movimento aqui no Brasil. Esse movimento no Brasil, dá para a gente dizer que mais forte que de outras moedas emergentes, e aí tem a ver com os dados fiscais que vieram melhores, os dados de PIB. Então, de fato, gerou um bom humor dos investidores e provavelmente um influxo para o Brasil que está tendo. Agora, a grande questão é qual o fôlego desse movimento. Eu sou mais desconfiada, eu acho que essa valorização da nossa moeda, ou a desvalorização do dólar lá fora, eu vejo limites para o fôlego disso, porque a gente está falando, mesmo que haja essa desconfiança em relação ao fiscal, o fato é que talvez os juros nos Estados Unidos subam mais cedo, a economia mostra grande dinamismo, difícil acreditar que a moeda americana vai continuar numa tendência de enfraquecimento. Eu sou cética, portanto, eu acho que
o dólar, o viés é mais para cima. E sem contar os ruídos que a gente tem para digerir aqui as dúvidas em relação ao crescimento. Claro, as notícias no Brasil, elas sempre trazem preocupação. Queria saber a sua opinião, então, agora aí, Marcos Lisboa, por favor. Bom, eu acho que complementar a Zênia com dois aspectos. Acho que primeiro o Zênia enfatizou um ponto importante, que é os pacotes fiscais nos Estados Unidos estão gerando muita incerteza sobre a sua sustentabilidade e a possibilidade de maior inflação no futuro. Isso está levando a uma desvalorização da moeda americana no mundo. Ponto 1. Ponto 2. O Brasil sofreu na crise muito mais que os demais emergentes. Ainda mais com esse choque de commodities positivo que o Brasil está sendo um benefício para o Brasil imenso. Era para o câmbio estar muito abaixo de 5. Né? Por que ficou tão mais alto? Por questões internas. Né? É incerteza fiscal. Afinal de contas, como é que esse país vai ajustar suas contas? Né? Ele vai subir tributos atabalhadamente, como fez no passado, vai conviver com mais inflação, como estamos agora. Isso gera essa volatilidade do câmbio, a desvalorização do câmbio que a gente teve ano passado, muito alta, e essa imensa volatilidade. Né? Teve a incerteza sobre o orçamento no começo do ano, né? Aquela coisa confusa que foi o orçamento desse ano, né? Jamais vi isso da minha vida. Aí teve a máxima, depois acertou, fez um remendo no orçamento e aí acalmou as expectativas. Além disso, esse imenso choque lá fora, muito favorável ao Brasil. Tem um terceiro aspecto, que é um aspecto no mundo. Né? Quer dizer, e essa foi uma reação impressionante da economia de mercado à pandemia. Não apenas o mundo conseguiu desenvolver vacinas muito rapidamente, muito mais rápido que anteriormente, como o setor formal da economia se adaptou ao mundo remoto com muito mais facilidade. E o resultado disso foi que a segunda onda, no mundo e no Brasil, né, teve muito menos impacto que na primeira. Né, teve ganhos expressivos de produtividade no setor formal da economia, no setor real da economia. Aprendemos a lidar com essas tecnologias. Nem sempre dá muito certo, né, mas tem funcionado muito melhor do que o esperado. O número de patentes novas para comunicação remota aumentou. Foi um grande experimento social. Quer dizer, por uma tragédia que foi a pandemia, as empresas, o setor produtivo foi forçado a conviver com o mundo remoto, todos ao mesmo tempo. Né? E o resultado é esse, né? A segunda onda com um custo muito menor que a primeira onda. O mundo está muito melhor do que era de se esperar, dado o tamanho da pandemia, né? Em função desses aumentos de produtividade. Bom, como é que fica o Brasil? Aí eu concordo com o Zênia. Né? Eu acho que volatilidade continua sendo o nome do jogo. Né? A gente ajudar os mais pobres, os mais vulneráveis é fundamental. Além do mais, de uma pandemia como essa. Só que Brasil sendo Brasil, né? A gente não quer fazer o dever de casa. A gente quer ajudar os vulneráveis e ajudar as demandas paroquiais. O que foi a emenda do relator, as emendas dos deputados esse ano? Né? Que está virando o projeto de lei da Eletrobras como distribuição de benefícios por anos e anos a fios para interesses miúdos. Né? Essa inconsistência da política pública no Brasil que gera essa volatilidade. Tem hora que sinaliza para um lado, aí o câmbio vai para baixo. Tem hora que sinaliza para o outro, aí o câmbio vai para outro. Aí a gente faz ajuda, aí a inflação sobe. E a gente vive nesse dilema de um país que não quer enfrentar os seus problemas. Né? A gente gosta da solução fácil, a solução fácil custa muito a longo prazo. Continuar aqui com a nossa programação, queria falar do nosso portal, que já está no ar. Você pode acompanhar todas as principais informações do mercado econômico no portal da BMC News, que já está no ar. Então, você já também compartilha a nossa página aí, para todo mundo também ficar bem informado. E a gente agora segue com a nossa programação, repercutindo um dia com o nosso convidado. A gente recebe hoje o Igor Cavaca, gestor da Oren. Igor, primeiramente, obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao BMC Now. Boa tarde. Muito obrigado, Hannah. Estamos sempre aqui para discutir um pouquinho sobre esse mercado aí, que sempre traz um pouco de volatilidade para a nossa vida, né? Então, a gente está sempre aqui para ajudar.
Tá certo, então vamos começar pelos papéis da Embraer, que dispararam, né, nessa quinta-feira, se mantendo acima dos 10% de alta durante todo o dia, após a companhia anunciar que está negociando a fusão da IVE, braço direito da Embraer, com a empresa americana Zenith Acquisition, pelo valor de 2 milhões de dólares. Como você vê essa parceria, Igor? Qual seria o impacto no setor? Então, a Embraer é um caso, acho que bastante interessante, que tem performado muito bem no ano de 2021, né? Talvez foi uma das empresas mais afetadas no ano passado, muito em face aí da questão da pandemia, das diversas medidas restritivas no setor do turismo, que tinham um impacto direto aí na produção de aviões, que é o principal processo produtivo dela, né? E a gente viu nesse primeiro trimestre aí de 2021, principalmente avaliando ali os balanços, resultados muito positivos, ainda não atingindo níveis pré-pandêmicos, né? Mas muito positivo frente ao que a gente observou nos últimos 3 trimestres do ano passado. Então, acho que desde ali a gente já começou a ver um impacto muito positivo, a ação já está subindo muito, subiu bastante no mês de maio, agora volta aí também a subir muito em face aí esse anúncio dessa fusão. E acho que esse anúncio, ele vem aí numa sinalização bastante interessante, né? Que é a sinalização de que a Embraer vem buscando aí acessar novos meios de tecnologia e talvez aí até conseguir trazer mais um tipo de produto para a sua cadeia, sua estrutura produtiva, o que é bastante positivo no momento que a gente está vivendo agora. A gente está nesse ambiente onde a gente começa a discutir, eu acho que ano passado a gente começou a discutir bastante sobre a questão do ESG, e quando ela faz esse movimento, principalmente aí na proposta de talvez produzir, daqui, não por agora, né, mas daqui a alguns anos, um veículo aeroviário elétrico, pode ser aí talvez uma inovação que pode atingir o mercado, e ela sendo a primeira aí começa a ganhar, de certa forma, um pouquinho aí de monopólio frente a essa inovação. Eu acho que essa foi a principal sinalização hoje, né? A gente não vê movimentos muito comuns no setor a respeito de inovação relacionada aí a entrar em um outro tipo de estrutura, né? A gente está falando aí de uma alteração da estrutura do combustível utilizado, que já é bem delimitada ali na questão do combustível fóssil. Agora, essa migração para o setor elétrico pode ser aí uma sinalização que ela quer continuar aí como um dos principais players no mercado, quando a gente vê o avanço da tecnologia e a alteração do combustível que é utilizado aí nos principais processos produtivos. Igor, e ainda falando de Embraer, ela está fazendo diversas parcerias para os seus carros voadores. Na semana passada, a empresa fez um contrato para a produção de 200 veículos voadores e nessa semana serão mais 50. E a Embraer afirmou também que já está com uma nova parceria fechada com a Uber para futuros projetos. Como você vê essa iniciativa da Embraer? Você acha que isso já desperta um interesse nos investidores, já pensando aí num futuro próximo? Eu acho que sim, a gente já está vendo essa discussão de carro elétrico, ela já está há algum tempo, acho que ela já está bem fortalecida nesse ano de 2021 e 2020, com a discussão lá da Tesla e como a gente está observando também que vem acontecendo com a Tesla, e talvez aí a possibilidade de um veículo aeroviário elétrico, ele também torna aí muito factível, talvez aquele sonho lá, quando a gente tinha quando criança, talvez há 30 anos atrás, que a gente ia ver veículos voadores nas ruas, né? Então, acho que trazer isso, a possibilidade disso existir, ela ser uma das primeiras empresas a começar a fazer, mostrar esse movimento para o mercado, pode implicar aí que ela vai ser a empresa que vai conseguir trazer isso para o mercado. E isso, então, vai ser uma inovação muito grande, e se ela for ali o principal player, ela consegue ter um grande market share, começar a ter muito market share em relação a esse tipo de produto. Então, eu vejo assim como um movimento muito interessante, onde ela sinaliza que ela está buscando inovação e que talvez não só vai ser esse tipo, né, mas abre a possibilidade de que ela está, então, buscando uma série de inovações diferentes que pode agregar bastante para o business dela, que sofreu muito, acho que isso vem muito aí do impacto que ela teve em 2020, né, ali ela talvez teve que abrir o olhar sobre como diversificar a sua estrutura de produção para que
casos semelhantes ela não vá à falência, alguma coisa que possa levar aí ao fim da empresa. E essa notícia aí deve impactar ainda mais, essa notícia futurista deve continuar aí impactando o mercado. Igor, agora eu quero trazer aqui para a nossa conversa o Rafael Lara, que também tem perguntas para você. Rafael, é com você. Oi, Hanna. Igor, boa tarde. Enquanto a Embraer fechou com a maior alta do dia, acima ali dos 14%, vimos as ações da Gol, rival da Embraer, tendo uma forte queda de quase 5%. O que você acredita que provocou a baixa dos papéis da companhia aérea? Então, o setor do turismo como um todo está bem aquecido nas últimas 2 a 3 semanas, né? Muito em face aí, eu vejo muita questão da pandemia, que a gente teve uma séria redução depois dessa, talvez, uma segunda onda ali que a gente observou em março. A gente viu uma certa estabilidade, apesar de ter uma volta aí de novos casos, de mais hospitalização nessa semana, mas a gente viu uma certa estabilidade e talvez aí já uma centelha de que o turismo ele vai voltar talvez no 4º trimestre do ano de 2021 e todas as empresas, então, foram muito afetadas, elas voltam, então, a ter esse aspecto, esse cenário mais otimista para que as pessoas voltem a investir nas empresas também. E isso vai, claramente, implicar nessa movimentação de preço. A gente viu também, ano de 2021 e 2020, depois ali de uma grande crise, a gente viu aí, a gente continua vendo aí no ano de 2021 uma série aí de aquisições e fusões, e acho que isso também está muito em pauta aí no setor, quando a gente vê ali a Azul com a possibilidade de fundir ali com a Latam, já não se sabe se vai acontecer muito em face aí a ser um mercado bastante oligopolizado, e aí eu acho que a Gol ela entra nesse ambiente, né? A gente viu ali a Azul e a Latam talvez tornando-se maior conglomerado aí do setor no Brasil, e isso faria com que a Gol se tornasse um oponente muito enfraquecido, né? Isso enfraqueceria muito a posição da Gol no setor. Então, vejo esse movimento de tentar a fusão aí com a MAP, muito buscando também sinalizar que ela está no mercado, que ela está querendo se consolidar e que isso permite aí que ela sinaliza para o mercado que ela também está ali e que ela pode, talvez, participar desses movimentos que a gente está vendo e que já vinha sendo discutido há mais tempo também entre Azul e TAM, tá? Mas eu acho que o mercado respondeu muito hoje, principalmente, foi aí os termos da fusão que foi proposta, né? O primeiro, o que a gente entendeu aqui do nosso lado foi que, de certa forma, não é uma operação muito interessante para a Gol. Ela consegue, então, absorver as rotas que a MAP vem operando hoje, mas com isso ela tem 2 reveses ali, que seria, primeiro, ela tem uma frota que ela já sinalizou que, caso aconteça a operação, ela vai ter que fazer a substituição da frota, ou seja, o que seria talvez um ativo, ela vai precisar repor aquilo ali, porque ela entende que são ativos que são mais ineficientes, e também que a gente viu que a empresa já possui ali uma dívida muito substancial para o patrimônio líquido que ela carrega, né? Ela é bastante endividada e isso vai implicar também que a Gol vai ter que trabalhar em cima disso. O que é positivo ali foi os termos que foram tratados, né? Onde a Gol ela vai dar só uma pequena parcela em dinheiro, efetivamente, o resto vai ser em ação, o que de certa forma pode ser bastante positivo. Mas eu acho que o mercado interpretou isso como um movimento interessante no sentido que a Gol sinaliza que está no mercado, que ela também quer se consolidar para não se enfraquecer frente a esses 2 outros grandes players, mas que o acordo não é, de fato, assim, um acordo que possa fazer uma grande modificação na estrutura do setor que a gente tem hoje. Entendi. Igor, outra ação que tem chamado a atenção negativamente dos investidores é a da B3, né? A B3SA3, que novamente fechou em queda hoje. O que você acredita que tem mudado a postura dos investidores em relação ao papel? A B3 é um outro mercado que tem uma outra empresa que tem uma estrutura de mercado também bastante interessante, né? A gente está falando de uma estrutura bastante monopolizada. Hoje, se a gente for considerar aí quase toda a operação
de transação no mercado financeiro passa de alguma forma pela B3. Ela tem ali o mercado de bolsa, onde vai ser realizadas as operações, mas também a liquidação e a custódia, e de certa forma ela tem um monopólio, o principal monopólio hoje no Brasil, né? Quando a gente tem a sinalização de que uma nova empresa pode passar, então, a fazer a custódia dentro do mercado, que também é bastante positivo, tá? A gente está falando também, quando a gente fala lá da Market2, agora eu esqueci o nome da empresa, mas quando ela vem para o mercado, o que ela vai custodiar, que são os CRAs, ela também sinaliza para o mercado brasileiro que permite uma nova tecnologia e uma nova disponibilização de ativos que eram pouco consumidos, que são poucos consumidos, principalmente pelo investidor de varejo, que ele possa, então, a ser negociado numa estrutura comum e possa ser custodiado. Talvez aí é um dos principais pontos de atenção, né? A gente sempre quer muita segurança na nossa negociação. Então, quando isso acontece, a gente tem uma sinalização que, primeiro, a CVM permitiu que um outro player, que antes estava ali muito bem consolidado na B3, entrasse no mercado, e se está entrando esse novo player para custódia, pode também entrar ali para o setor de operações, pode entrar para o setor de liquidação, e isso pode fazer aí com que a B3, que tinha um mercado monopolizado, ela perca grande parte da sua participação. E isso vale dizer que isso a gente já vê ao redor do mundo, né? Se a gente olhar para o mercado norte-americano, a gente vai ver uma série de bolsas lá que fazem o processo de operação e transação, e que pode ser é um caminho muito factível que aconteça no Brasil. Então, acho que essa notícia veio aí muito direcionada ao fato de pode ser que talvez não esse concorrente seja um concorrente forte, mas abre aí a possibilidade de uma série de outros concorrentes, então, entrarem no mercado e começar a tomar bastante participação da B3 no business que ela opera hoje. E isso vale dizer também que a B3 teve resultados bastante interessantes também no primeiro trimestre, tá? A gente vê, talvez aí o último mês, o mês de abril, ali, mês de maio, a gente teve uma redução da volatilidade, é bem interessante o ativo que ela opera, né? Em geral, ela tem uma margem maior quando tem muita volatilidade, é um pouquinho até contracíclico em relação ao mercado, né? Ou seja, quanto mais incerteza tem, em geral, ela vem performando melhor, e o que a gente viu foi uma redução expressiva dessas incertezas no último mês, e a gente continua vendo agora no mês de maio, e acho que isso tem um pouquinho de impacto negativo, ainda que a gente vê um movimento aí de crescimento do número de pessoas operando na Bolsa. Então, acho que seria mais essa relação aí da possibilidade de novos players entrarem aí no mercado e tirar a participação que hoje a B3 tem. Entendi, Igor. Vai daí, Hannah. Tá certo, Rafa, obrigada. A gente segue, então, levando até os nossos telespectadores com o nosso giro de notícias. Agora vamos com a Paula Moraes, que tem informações sobre o setor de tecnologia e informação. Fala, Paula. Oi, Hannah, olha só, hoje, durante o dia, aí, a segunda maior alta aí do Ibovespa é a Localweb, né? A gente já falou dela agora há pouco, mas só para a gente reforçar, neste momento, 5,80% de alta, uma das maiores altas hoje desse pregão desta quinta-feira, durante todo o dia, se mantendo aí em destaque, né? E lembrando que no final do mês de abril, a companhia concluiu, né, a aquisição da plataforma Bling, voltada para soluções de e-commerce e da PagCerto, né, especializada em pagamentos. A Localweb não informou, né, o valor final da transação, mas na época do anúncio, o valor da negociação passava dos 524 milhões de reais. E só para reforçar, o Rafa falou agora há pouco, mas só para a gente reforçar, Itaú BBA está retomando lá a cobertura de Localweb em uma recomendação Outperformance em preço-alvo de R$ 33,10. Hannah. Tá certo, Paula, muito obrigada. Vamos agora com o Felipe Nascimento, que também tem informações para a gente, as recomendações dos bancos para empresas. Fala, Felipe. Pois é, Hannah, a gente sempre fica de olho aqui nos relatórios dos bancos, casas de análises, fazendo recomendações sobre empresas, eles que fazem várias análises sobre as empresas, e eu separei aqui algumas para trazer para o nosso telespectador. O Bank of America iniciou aí a cobertura da Caixa Seguridade com uma recomendação de compra e um preço-alvo a R$ 17,00. Segundo o Bank of America, a empresa deve ter forte crescimento de ganhos por ter maior penetração entre a base de clientes da Caixa
Econômica Federal. Seguindo nessa linha aí da Caixa Seguridade, o Itaú BBA mantém avaliação acima da média de mercado para a empresa, só que com um preço-alvo aí de R$16 para o Itaú BBA. Por ser estatal, maiores são os riscos aí da empresa, justamente por estar associada à governança corporativa, ou seja, por ser uma estatal, existe sempre aquela questão do risco de alguma ingerência, de alguma interferência na empresa. E aí também eu tenho uma outra informação também sobre os relatórios do Bank of America, agora falando sobre Klabin. O Bank of America reduziu o preço-alvo de Klabin de R$34 para R$30, mas mantém aí a recomendação de compra e o papel é o preferido do Bank of America no setor de celulose. Segundo eles, a ação ainda está barata, mas há redução nos catalisadores de alta nos preços da celulose no curto prazo. Só para a gente dar uma olhadinha aqui, Caixa Seguridade está trabalhando agora com uma alta de 6,55% aos R$11,87 e Klabin agora subindo 0,53% aos R$5,73. Hanna. Valeu, Felipe. Bom, a gente então, o mercado fechou, são 5h08, então eu volto com o Rafael Lara para saber como é que foi a movimentação do mercado de hoje. Rafa, é com você. Olha, Hanna, o mercado hoje finalmente fechou acima dos 130 mil pontos, né? Numa leve alta ali de 0,24% aos 130.223 pontos. Já o dólar fechou ali numa leve alta de 0,1%, quase neutro, né? Praticamente neutralidade, aos R$ 5,07. Entre as maiores altas do dia, temos ali Embraer com 15,61%, Localweb com 5,80%, Braskem com 4,26%, Carrefour e B2W. Já entre as quedas, temos a Gol, a BR Distribuidora, a Via Varejo, a B3 e a Cyrela também. Vai daí, Hanna. Tá certo, então, a gente volta agora com o Igor Cavaco, estrategista da Warren, para a gente continuar a nossa conversa. Igor, no começo da semana a gente teve o setor de varejo bem forte entre as altas. Isso principalmente depois do anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, que foi estendido aí para mais 2 meses, e também com a divulgação de vendas do varejo que vieram acima do esperado. Hoje a gente já viu alguns papéis em baixa, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, sobre essa questão da retomada econômica. Alguns especialistas têm falado que há uma perspectiva aí de uma terceira onda, e a gente sabe que se isso realmente acontecer, o varejo deve ser bem impactado. Como é que vocês aí da Warren estão trabalhando com esse cenário? O que a gente tem visto, acho que essa possibilidade ela impacta muito diretamente 2 setores, que seria o setor de consumo e setor financeiro, né? Principalmente os bancos, dado aí o que a gente tem observado nos últimos meses. Por quê? Porque, primeiro, uma coisa bastante positiva foi a questão do auxílio, tá? Apesar dela impactar negativamente os resultados fiscais, ela dá uma sinalização de que a manutenção do consumo ela tende a continuar, mesmo num cenário mais adverso, né? A gente viu o mês de março aí, o indicador consumo vindo muito acima aí do que era esperado. Isso foi muito positivo, porque sinaliza que o consumidor ele já está se sentindo mais seguro e que ele já entende que a economia pode começar o processo de voltar, né? A reabertura ela já está, eu diria que ela já está acontecendo, mas a gente vai ver só de fato uma reabertura total quando tiver aí mais vacinação, o que eu entendo que vai ser pelo menos ali a partir do início do segundo semestre, ali a partir do finalzinho ali do terceiro trimestre, tá? Então, acho que isso foi uma sinalização muito positiva nesse sentido de que o índice de confiança do consumidor, ele tem começado a subir, o consumidor, ele já voltou a consumir. Quando tem auxílio, isso implica aí que ele pode sustentar esse, talvez, um período aí onde ele esteja
com uma renda diminuída por mais tempo, dado que ele entende que aquela renda ali do auxílio emergencial, ela vai permanecer por mais tempo. Então, acho que isso é bastante positivo, e isso refletiu principalmente no movimento do setor na semana passada. Essa semana alinha assim também um pouco aí mais a correção, acho que dos mercados, o setor subiu bastante, mas também aí, né, essas novas notícias de que a gente pode estar talvez seguindo para uma terceira onda. A gente viu o aumento de casos, aumento de hospitalização no estado de São Paulo, então acho que esse pode ser uma coisa que traz um pouquinho mais de incerteza para o setor, mas que tende a performar bem aí. O que a gente está vendo é, nós acreditamos que hoje, ainda que a gente tenha uma terceira onda, o povo brasileiro ele já aprendeu, de certa forma, a lidar com a Covid, e a maior parte dos serviços eles já foram retomados, mesmo nesse ambiente onde a gente ainda tem que tomar alguns cuidados, principalmente alguns cuidados de isolamento social. Então a gente entende que ainda que venha uma terceira onda, esse impacto vai ser muito menor do que a gente viu aí principalmente na primeira onda, né? A segunda onda ela já foi um pouco menor, e a terceira onda a gente entende que ainda vai ser um efeito ainda menor caso ela ocorra. Tá certo, então. E olha, por falar, obrigada, Rafa, pela sua pergunta, daqui a pouquinho a gente volta de novo. E por falar em varejo, o Igor, a gente vai dar continuidade aqui, né, trazendo mais perguntas. E quem tem pergunta agora para você é o Felipe Nascimento, que está aqui com a gente também, fazendo essa participação hoje. Felipe, é com você. Tá certo, Hanna, obrigado. Igor, prazer falar contigo novamente, boa tarde, como é que vai? Tudo certo? Boa tarde, Felipe, tudo tranquilo? Muito bom, prazer falar contigo. Igor, eu ouvi você comentando aí a respeito do varejo, a questão do auxílio emergencial. Eu tenho, na verdade, várias perguntas, eu vou selecionar uma só. Essa questão do auxílio emergencial, ele impacta bastante, inclusive, nas contas públicas. Eu lembro que um tempo atrás, o temor do mercado, o receio do mercado era com a própria questão fiscal, né? A gente lembra naquela situação lá do orçamento que não era votado, que não era aprovado, e o mercado estava um pouco receoso com as questões fiscais. E agora, né, a gente aparentemente votou o orçamento, deu andamento com as questões fiscais, o mercado ficou um pouco menos cauteloso, a gente teve aquela subida da bolsa, né? E aí vem essa questão de estender o auxílio emergencial. Você acha que isso pode trazer, de repente, ali um mau humor, de repente uma cautela por conta de termos mais gastos? Eu sei que a questão sanitária é muito importante, né? A questão social com as pessoas também é muito importante, mas o mercado ele fica receoso com essa questão, Igor? Então, acho que a gente teve o mês de abril ali, o superávit fiscal que a gente teve no mês de abril foi bastante positivo aí com relação a esse temor aí que a gente vê no mercado, né? A gente está sempre, talvez, a gente for considerar os últimos um ano, a gente está o tempo inteiro discutindo isso, a gente está sempre numa incerteza política, ela sempre volta à tona, né, e fica nessa discussão de, principalmente ali do lado fiscal e também do que fazer com a economia, né, a gente está sempre nesse trade-off de eu vou tentar incentivar a economia ou isso vai gerar um impacto negativo suficiente ali que pode impactar meu fiscal e levar talvez a saída do investimento do Brasil, né, a gente está sempre com essa discussão, que a gente vê o cenário externo ele se tornou mais favorável a esse tipo de medida, né? A gente está vendo lá no mercado norte-americano, assim como a gente viu principalmente lá na Europa, né, uma série de medidas fiscais. A gente está vendo aí o dólar se desvalorizar frente às moedas brasileiras. Isso é muito positivo porque a gente traz um outro ponto à discussão, né? Apesar da inflação estar acontecendo lá nos Estados Unidos, a gente ainda está vendo uma cena onde a inflação ela é mais transitória, né? O que faz com que o governo brasileiro, o Banco Central, não precise de subir os juros de forma muito rápida, né? A gente está vendo que a gente já está numa tendência ascendente aí, mas talvez ela não precisa de ocorrer de forma muito rápida, o que tende a impactar principalmente aí no carregamento da dívida, tá? Então, o que eu vejo? Tá? Eu vejo que talvez o cenário, o que o mercado está entendendo, principalmente ali naquele indicador mais positivo, que talvez fosse ali uma coisa não muito esperada, dado que a gente vem gastando, que a gente gastou no passado, tá? Mas aquele indicador ali deu uma sinalização que a gente já estava ali com o auxílio emergencial e que talvez o fato dele estar
auxiliando principalmente na arrecadação fiscal com o aumento do consumo. Talvez agora ele tenha um viés um pouco mais positivo do que ele tinha lá no início do ano de 2021. Então eu entendo que essa discussão vai estar sempre em pauta, mas ela acabou aí tendo um impacto menor muito na sinalização do governo da extensão aí do auxílio emergencial. Igor, só mais uma pergunta aqui. A gente estava falando, inclusive, do varejo nessa situação aí do auxílio emergencial, só que o varejo ele tem vários segmentos ali, né? A gente fala do varejo como um todo, né? Mas tem as questões do próprio e-commerce, vestuário, tem o varejo de farmácia, o varejo de supermercado, enfim. Se fosse analisar, se você fosse dar uma olhada nesses segmentos assim, qual você diria que está mais propenso a aproveitar essa tese de retomada? Qual que está mais cheirando oportunidade aí para os investidores? Quando a gente fala de varejo, pode separar a gente pode analisar como um todo, mais ou menos todos vão ter uma retomada parecida? Como que você avalia isso? Não, com certeza. Eu acho que ontem a gente teve também indicador de inflação, né, que veio acima aí do que era esperado. A gente viu ali algumas sinalizações interessantes. Primeiro ali a questão da energia elétrica e dos combustíveis ainda continua sendo aí um dos principais quando a gente faz a decomposição do índice, são os maiores shares ali que tem movimentado o mercado, mas teve alguma coisa interessante também ali quando a gente olhou o indicador de vestuário, a gente olhou alguns indicadores de consumo mais cíclico também, que começaram talvez a mostrar uma sinalização mais positiva aí para o mercado. Mas nesse cenário a gente também vai sempre estar olhando para o GPM veio extremamente forte, né? Talvez eu acho que até deu uma surpreendida ali em como ele veio, e o nosso entendimento é que isso está lá no atacado, isso vai passar para o varejo, em geral isso vai passar principalmente para o setor alimentício, tá? Então o que eu vejo é que hoje, talvez o setor hoje de supermercado e de consumo e de venda de bens de necessidade básica, eles tendem a continuar performando melhor ainda nesse ano de 2021. A gente está vendo que boa parte do consumo mais cíclico está retomando, no entanto, ainda estamos num ambiente mais de muita incerteza, né? Então eu entendo que o setor de supermercado, principalmente quando a gente está falando de consumo farmacêutico, agora deu uma reduzida, mas tende também aí a ser um dos principais bens aí que a gente vai consumir, principalmente bens de necessidade, eles tendem também a performar melhor nesse período. Mas eu diria aí que se eu fosse olhar para consumo, seria então consumo de bens necessários e talvez farmacêutico. Maravilha, Igor, muito obrigado, pelas suas informações aí, sua análise, sempre muito bom bater um papo contigo. Vou voltar com a Hanna Beltrão agora. Valeu, Felipe. Igor, e ainda puxando esse gancho do varejo, o Rafael tem mais uma pergunta para você desse setor. Igor, as ações da Magazine Luiza têm tido fortes quedas neste ano, né? Acima dos 20%, se a gente pegar o acumulado anual, mesmo depois da aquisição da Bit55, né? A plataforma digital Bit55, que teoricamente teria sido uma notícia positiva ao mercado. O que tem provocado a queda da varejista, na sua opinião? Então, é um mercado bastante competitivo, tá? Acho que ano passado, a Magazine Luiza foi também ali talvez o principal player no setor de consumo e talvez o player que estava mais à frente no processo de digitalização desse consumo. Eu acho que o que a gente observa agora é principalmente que talvez ela tinha saído na frente, mas os outros principais players do mercado já chegaram ali. O processo da digitalização ela não aconteceu com uma empresa só, mas com todas as principais empresas do setor. E ela está num processo de aquisição que por muito tempo ali foi considerado muito positivo, que a gente está aí talvez na ideia de que quanto mais a gente tiver um crescimento inorgânico, talvez a gente consiga consolidar mais a marca e o consumo da marca dentro do mercado. E o que está acontecendo agora é que talvez aí o principal outro player que eu vejo no mercado seria a Via Varejo, ela voltou a se consolidar de forma bastante interessante. A gente viu principalmente uma sinalização dela alterando toda a sua imagem, né, toda a sua marca, ela torna-se cada vez mais digital e ela ganha muita força frente à Magazine Luiza, aí, principalmente pelo turnaround que ela fez aí nos últimos anos. Então, acho que o principal
ponto aí está nesse embate aí? Primeiro, a gente teve uma perda para todo o setor, mas agora a gente tem uma recuperação e aí a gente começa a discutir qual dessas duas estruturas são mais eficientes. Porque como a gente está falando de mercado muito competitivo, em geral, a estrutura que tiver aí a melhor composição e for mais eficiente tende a ganhar a maior parcela de mercado. Tá certo, Igor. Muito obrigado, viu? Vai daí, Haná. Tá certo. Então, olha, Igor, para a gente finalizar, quais seriam as suas considerações para os nossos telespectadores, as projeções para esses setores que a gente conversou hoje aí nos próximos dias? Então, o que a gente tem feito principalmente nos nossos fundos, tá? A gente está ainda bastante otimista com o Brasil. A gente veio aí de 2, 3 meses muito positivos e a gente entende que agora talvez a gente vai viver um pouquinho, talvez o mês de maio seja um mês aí de mais estabilidade, apesar dele já ter sido um mês bastante positivo quando a gente olha aí na primeira semana do mês, né, e finalzinho dessa agora. Então a gente entende que talvez a gente vai passar agora por um momento, principalmente no mercado de bolsa, de consolidação. A gente tem mais uma reunião do Copom na próxima semana, que tende talvez a começar a trazer a taxa real para um cenário aí mais neutro. Isso a gente entende que pode começar, ainda não vai ser talvez na próxima reunião, mas talvez na seguinte já pode começar a impactar o mercado de bolsa aí de forma direta, tá? Então a gente está ainda otimista, principalmente quando a gente olha o mercado internacional, a gente entende que o Brasil ainda tem muito mais possibilidade de crescer frente ao mercado de bolsa internacional, se a gente olhar principalmente Estados Unidos e Europa, muito em face porque foi o mercado que mais sofreu, mas a gente tem agora uma visão aí, começa a estar mais neutro no mercado de bolsa, frente ao que a gente vinha bem mais positivo nos últimos 5, 6 meses, tá? Então, acho que seria mais esse posicionamento. A gente ainda continua otimista, mas a gente entende que talvez agora exista mais riscos aí, principalmente no mercado de renda variável. Tá certo, Igor. Obrigada aí pela sua participação aqui no BMC Now. Espero que você venha mais vezes, não só no Now, mas em toda a nossa programação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Hanna. Deixa aí o abraço e um abraço da equipe toda aqui da Warren, que com vocês a gente está sempre muito próximo, a gente está sempre também disposto a estar aí, conversar um pouquinho sobre o mercado e trazer um pouquinho de conteúdo financeiro para os nossos telespectadores. Obrigada, Igor. Vamos voltar agora com o Rafael Lara, que tem a movimentação de todos os setores da Bolsa nesse dia de pregão, que a Bolsa fechou novamente acima dos 130 mil pontos. Rafael, fala aí pra gente, o que puxou a Bolsa hoje? Oi, Hanna. Vamos dar uma olhada na nossa divisão setorial do Ibovespa, né? Você vai ver agora na tela os gráficos aqui de como foi a questão aqui por setor da nossa cesta de ações aí do Ibovespa. Bom, todos os ativos ali, você pode ver que teve um retorno de 0,17%, quase tudo verdinho, né, tirando os serviços financeiros e os bens de consumo. Ainda ali numa forte alta, teve ali o serviço de comunicação, né, com 3,34% de alta, e tecnologia da informação com 2,72% de alta também, né, puxando ali o índice ali no fim do dia. Igual a gente comentou um pouco mais cedo, o Ibovespa fechou hoje numa leve alta de 0,2%, passando ali finalmente os 130 mil pontos. Vai daí, Haná. O Senado aprovou um projeto que altera o Código do Consumidor e estabelece uma série de medidas para evitar o chamado superendividamento. O texto foi aprovado em 2015 pelo Senado. De acordo com o projeto, o superendividamento consiste na impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial. Pelo texto, deverá ser preservado esse mínimo na repactuação de dívidas e na concessão de empréstimo. Mais de 62 milhões de pessoas estão em situação de inadimplência, o que representa cerca de 57% da população adulta do Brasil. O Operador Nacional do Sistema Elétrico terá de devolver aos consumidores brasileiros mais de 70 milhões de reais consumidos por um sistema de informações que foi licitado, pago e nunca entregue.
A decisão foi tomada pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, o projeto foi custeado com recursos da tarifa de energia cobrada nas faturas. O ressarcimento já havia sido definido, mas o ONS recorreu da decisão anterior. Com isso, haverá redução de tarifa dos consumidores de energia. O percentual exato e o período de incidência desse desconto não foram informados. O governo federal vai estender por mais 2 meses o auxílio emergencial nos moldes e valores pagos atualmente, de R$ 150 a R$ 375. Também está previsto um novo programa social que passaria a valer a partir de outubro. Seria uma reformulação do Bolsa Família, para alcançar mais pessoas que hoje engordam a fila de espera para uma ajuda permanente. Além do novo Bolsa Família, o governo terá mais 2 programas focados em jovens e em beneficiários do benefício de prestação continuada. A gente segue aqui dando nosso giro de notícias. A empresa Blau Farmacêutica anunciou a construção de uma nova fábrica na região Nordeste. O valor do investimento está avaliado em cerca de R$1 bilhão e o estado de Pernambuco foi o escolhido pela Blau Farmacêutica para construir a sua 5ª unidade no país. A sede será instalada a cerca de 20 quilômetros do porto de Suape e as obras estão previstas para começarem em 2023. Além da nova unidade, o projeto também prevê a construção de um centro de distribuição e atualmente a farmacêutica produz 120 medicamentos e possui 3 unidades em São Paulo, onde fica a sede, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, e uma outra sede no estado de Goiás. A nova fábrica já estava nos planos da companhia, mas o projeto ganhou impulso após a abertura de IPO no mês passado. E agora a gente segue aqui atualizando, você que está nos acompanhando no BMC Now. Vamos agora com ela, Paula Moraes, que está me chamando com mais notícias. Fala, Paula. Oi, Hanna, olha só, tô aqui acompanhando o nosso portal. Vocês sabem, né? Hoje é a estreia aqui do portal da BMC News. Se você ainda não segue, gente, vai lá, www.bmcnews.com.br. Já deixa como seu favorito ali, com certeza. Você também acompanha a nossa programação ali no portal. Tô me vendo aqui, olha só, já tô olhando aqui pro portal, tô me vendo aqui. E a gente tá aqui no portal, além de ao vivo na TV, com muita informação sendo atualizada de minuto a minuto. Então, com certeza, vocês vão ficar sempre muito bem informados se vocês ficarem aí ligadinhos no nosso portal. E vendo o portal, Hanna, tem várias notícias de destaque, claro, mas eu vou pegar aqui um destaque internacional da nossa correspondente Giovanna Locatelli, que também, além de estar aqui na TV, também está escrevendo aí para o nosso portal. Tem um destaque ali bem embaixo, com uma foto bem grande ali, e fala assim: Congresso americano quer fazer mais mudanças no sistema de aposentadoria, saiba o que está em jogo. E essa é uma reportagem muito legal da Giovanna Locatelli, vale a leitura depois com calma, mas ela fala que menos de 2 anos depois que a lei de segurança introduziu mudanças significativas no sistema de aposentadoria lá nos Estados Unidos, mais modificações podem estar aí já no horizonte. E é muito legal aí, acho que vale bastante a leitura aí dessa reportagem, não só dessa também, mas de todas as outras que tem aqui no portal da BMC News. Fica sempre o convite para vocês ficarem ligadinhos aqui na nossa programação e também no nosso portal. Hanna. Tá certo, então, Paulo, obrigada pela sua participação aqui no BMC Now. E uma decisão da CVM abriu espaço para a criação de uma nova bolsa no Brasil, é isso mesmo. Vamos agora falar com o Felipe Nascimento, que tem mais informações. Felipe, é com você. Pois é, Hanna. A Paula falou do nosso portal, eu também quero chamar a atenção do nosso portal, porque essa notícia aqui da CVM, ela tá lá em destaque no nosso portal, pois a autarquia autorizou, né, abriu a porta aí para que a B3 ganhe uma concorrente. Ela autorizou a Market to Market, uma plataforma de gestão de operações financeiras para a empresa, atuar como uma central depositária de títulos recebíveis agrícolas nesse primeiro momento, mas a atuação pode incluir ações também no futuro. A empresa acredita que com uma estrutura de depósito e liquidação de títulos bem desenvolvida, pode vir a prestar serviços a uma potencial concorrente da Bolsa. O CEO da Market to Market diz que, abre aspas, vimos que tínhamos metade do mercado de CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, entre o final de 2017
e o ano de 2018. Então a gente decidiu conversar com o regulador para ver se era hora de termos uma infraestrutura de mercado, fecha aspas, essa é a frase aí do Rodrigo Amato, fundador e também CEO da M2M. Esse movimento todo, Hanna, tirou mais de 8 bilhões em valor de mercado da B3, que nos últimos tempos aí vem perdendo valor de mercado, vem caindo no pregão, e isso acabou encolhendo a B3, e a gente fica de olho aí nesses movimentos, se de fato a Bolsa vai ganhar uma concorrente nos próximos meses. Hanna. Certo, Felipe. Obrigada também pela sua participação aqui no BMC Now. E a gente volta com o Rafael Lara, com a cotação atual do Bitcoin nesse momento. Rafa, é com você. Fala, Hanna. Olha, vou já pegar aqui o Bitcoin nesse momento, que o Bitcoin, para quem não sabe, ele não fecha, né? Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para dar a cotação mais fresquinha aqui para o nosso espectador, o Bitcoin nesse momento opera numa leve alta de 0,27% aos R$186.004. R$186.004. O que mais importa, né, no mundo do Bitcoin hoje foi a questão de El Salvador, né? Ontem o país adotou o Bitcoin como uma moeda oficial lá, né, deles, né? Nacionalmente, agora o Bitcoin é a moeda oficial. Só que também pesa na decisão do investidor o fato de que o FBI lá dos Estados Unidos fez uma investigação que testou a segurança do Bitcoin e acabou apontando algumas fragilidades. Por isso, o que a gente acho que não vê muito, de forma muito comum, o Bitcoin agora opera ali perto da neutralidade, aos 0,27%. Vai daí, Hanna. E olha, e dando continuidade aqui no nosso BMC Now, a gente conversa agora com o analista técnico Marcos Moore, que vai fazer a leitura do dia. Marcos, primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez. Primeiro me corrige, tá certo mesmo a pronúncia do seu sobrenome? Tá certinho, é Moore. Mas se chamar Moore, eu atendo do mesmo jeito. Moore. Tá então tá bom. A gente faz aí do jeito que é certinho. Então vamos começar? Olha, a gente teve uma alta expressiva da Embraer hoje e passando aí dos 15%. Explica pra gente, então, esse movimento aí no setor, nesse papel do dia. Legal, vamos lá. Vamos compartilhar então a tela, começando aqui com a Embraer. Depois eu volto para falar de outras coisas. Queria falar também do Ibovespa, né? É sempre importante para quem está começando a estudar análise técnica, observar gráficos, é sempre importante começar com o índice, né? E até começar com tempos gráficos um pouco maiores e descendo para tempos gráficos menores. Tá? Mas vamos lá, deixa eu compartilhar a tela, começar aqui com a Embraer. Pronto, vocês devem estar vendo aí. Então, Embraer, um movimento bastante agudo, forte hoje, né? Um movimento de alta, um gap de alta, esse espaço entre o fechamento de ontem e a abertura de hoje, é um chamado de gap, uma das figuras mais presentes, mais comuns dentro da análise técnica, inclusive é um termo bastante difundido dentro do mercado financeiro, né? Então, gap é um buraco, gap é um espaço em branco. Então, hoje, teve esse grande espaço em branco, saiu notícia, não precisaria nem buscar notícia nos meios de comunicação para perceber que, pelo tamanho do gap, desse espaço em branco, essa ausência de negociações e essa barra de volume aqui embaixo, muitas vezes superior à média, hoje negociou quase 700 milhões. A média era 190, ou seja, teve alguma coisa aqui, né? Enfim, e é um movimento bastante difícil de pegar. Muita gente que está começando a falar, como é que eu não consegui pegar esse movimento de Embraer? Esse movimento de hoje é um movimento bastante difícil, porque já abre com um enorme gap. Então, você entrar com o papel tendo subido 6, 7, 8%, é bastante difícil. Agora, dava para pegar o início do movimento, né? Colocando aqui uma outra tela um pouco mais fácil, então, os indicadores, a gente consegue ver Embraer formando topos e fundos ascendentes. Tem um Fzinho aqui embaixo, um T de topo, F de fundo e T de topo. Isso aqui é uma ferramenta dessa plataforma gráfica que é o Profit Chart. Então, a gente vê fundos cada vez mais altos e topos também cada vez mais altos, ou seja, tendência clara de alta, pelo menos uma tendência terciária de alta. Então, para quem já estava posicionado desde lá de trás, conseguiu hoje fazer um belíssimo lucro, só no dia de hoje, como você falou, subindo 15%.
né? Uma outra coisa que é legal também, a gente fala, mas como é que eu consigo pegar um movimento desses? Às vezes você entra num movimento sem saber o quanto que ele vai dar. Por exemplo, só colocando um gráfico aqui mais semanal, um gráfico mais longo, né? Cada barra dessa significa uma semana de negociação, 5 dias de pregão, ou seja, vem de um movimento altista desde lá da segunda semana de novembro, né? Após lateralizações, mas sobe, lateraliza um pouco, sobe, enfim, daria para pegar esse movimento, pelo menos daqui desde fevereiro, tem um movimento bastante claro para mim também, como um rompimento de uma resistência, aqui na casa dos 9,50 mais ou menos. Então estaria dando aí já 100% de lucro. Então, Embraer, eu acho que entrar hoje foi difícil, mas tinham muitos sinais para quem já entrou lá atrás, né? Rani, se você me permite, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Ibovespa, vai me pedindo, acho que o pessoal do chat pode fazer pergunta também, pedir ativos aí para eu dar uma olhada, senão eu posso também olhar os principais, bancos, siderúrgicas, Petro, Vale, mas eu acho que a primeira coisa a fazer é olhar aqui o Ibovespa. Então, o Ibovespa, de uma forma bem direta, está em tendência de alta bem clara, né, bastante aguda essa tendência de alta, topo de fundos ascendentes. Isso aqui que eu marquei aqui é um canal de alta, né, a gente tem os preços dentro de um canal de alta e nos últimos dias até rompendo esse canal de alta, ou seja, a força compradora é tão grande, a pressão compradora está tão grande que excedeu o normal, que é os preços flutuarem dentro desse canal de alta, que como é que ele é formado? Conectando fundos e a linha de retorno aqui em cima conecta topos. Então, a tendência do Ibovespa hoje em dia é de alta e nesses últimos 3 dias, uma consolidação. O convidado anterior estava falando da expectativa dele de consolidação. Eu também acho que deve fazer isso. Tá? O analista técnico tenta não prever as coisas, tenta reagir aos movimentos, mas se eu tivesse que dar um palpite, eu diria que deve ter um período de acumulação dos preços no Ibovespa no gráfico diário. Essa linha aqui, coloquei uma outra tela aqui, um outro layout, essa linha azul aqui é a média móvel de 9, média móvel dos preços, os fechamentos dos preços dos últimos 9 dias. Nota que os preços ainda estão bem distantes da média móvel. Isso, no jargão da análise técnica, significa que esse ativo ou o mercado, no caso aqui o Ibovespa, está sobrecomprado, ou seja, está esticado demais para cima, né? O normal é um retorno à média, ou a média de 9 ou uma média de 20. Então, tendência super saudável, até de certa forma um pouco exagerada de alta, expectativa é de consolidação nos próximos dias, mas também não vai me surpreender se corrigir mais 1, 2 dias e voltar a renovar máximas históricas. Olha só, um outro papel se destacou bem hoje, né, que foi a Localweb, depois da conclusão da aquisição da plataforma Bling, voltada para a solução de e-commerce e também da aquisição da PagCerto. Vamos olhar um pouquinho como é que foi esse papel hoje também? Vamos lá. Localweb, gráfico diário na tela. Um movimento hoje com bastante intensidade, entre os papéis que eu acompanho, acho que é a segunda maior alta, subindo 5,6%, um volume negociado um pouco acima da média, não chamou muito a atenção, mas nos últimos pregões, aqui embaixo tem uma barrinha, um histograma de volume, o volume hoje bem acima dos últimos pregões. Então, mostrando pressão compradora. O que quer dizer esse aumento de volume, né? Significa que tem grandes players entrando nele. Então, quando a gente vê uma barra de volume, aqui, por exemplo, chamando a atenção, aqui, essas barras de volume acima da média, que é essa linha em azul, a gente pode imaginar que teve presença de grandes players, né? O que são os grandes players? São institucionais, estrangeiros, as assets, né? Os bancos de investimentos. Então, são os tubarões, o jargão de mercado. Então, houve um volume acima da média hoje. Nesse indicador que eu gosto de usar, e esse é muito visual para quem está começando, esse ativo fez fundo nos últimos dias, eu diria que fez fundo ontem, e hoje é uma continuidade do movimento que começou ontem, tá? Marcando aqui um fundo. O fundo é o
o momento mais baixo, é o preço mais baixo antes do início de uma nova alta. Então, o local web, sim, chamou atenção. Para mim, começa a se aproximar aqui de uma resistência, chegou a testar certinho a resistência, em 26,35, formado por um topo anterior, e o rompimento desta resistência significa que abre espaço para buscar novos patamares, que pode ser aqui na casa dos R$29 mais ou menos. E Marcos, hoje foi mais um dia de queda, né, para o papel B3SA3, que já acumula mais de 20% de queda. Foi a primeira vez hoje que o papel entrou na casa dos R$15. Você acredita que a tendência é continuar em baixa ou é só uma instabilidade no meio do caminho? Sob o ponto de vista da análise técnica, sim, continuar as quedas. Por quê? A gente viu nos exemplos anteriores que a gente estava, o mercado, aqueles ativos, Embraer, Local Web, o próprio Ibovespa, formando topos e fundos cada vez mais altos. Fundos cada vez mais altos, topos cada vez mais altos. No caso aqui de B3 é ao contrário. Os topos estão cada vez mais baixos e os fundos também estão cada vez mais baixos. Não tem um fundo marcado ainda não está formado um fundo, ou seja, como é que forma um fundo? Tem que parar de cair e começar a subir. Ou num candle, uma barrinha dessas, romper a máxima do candle anterior e o seguinte der continuidade, vai estar formando um fundo. Por enquanto, não. É o que a gente chama de faca caindo. Esse é o primeiro ponto. Então, a tendência terciária é de baixa. Além disso, perdeu não só o patamar que você mencionou, mas em termos de números, mas perdeu também um patamar gráfico, que são esses fundos na casa dos 16,70, mais ou menos, 16,70, 16,90. Então, isso aconteceu anteontem. Né? Então, é um sinal de perda de suporte. Isso aqui chama breakout, a perda de suporte, um suporte bastante importante. Então, anteontem já foi uma sinalização bastante negativa para o ativo. Ontem, até entrou pressão compradora, analisando um candle, e não tem nada de magia aqui, é só a interpretação gráfica do sentimento do mercado, dos participantes do mercado. Olha que esse candle aqui é um candle grande, mas abre aqui, né, vem aqui embaixo, ou seja, muita pressão vendedora, depois entra muita pressão compradora e fecha no mesmo nível da abertura. Fechamento e abertura no mesmo nível. Isso aqui é um doji, chama doji está. Mas muito mais perto da máxima do dia do que da mínima. Então, era uma sinalização altista, mas hoje não corroborou, não endossou essa ideia. Precisaria ter rompido a máxima de ontem para a gente começar a acreditar que poderia ser uma recuperação, pelo menos um repique. Então, para mim, pelo jeito que fechou hoje, pela tendência a ser terciária de baixa, por perder suporte, minha expectativa, olhando graficamente, é que continue caindo. Tá? Agora, como dito anteriormente por vocês, tem aí uma discussão que já não é de hoje, já se discute há muito tempo, mas agora acho que deu uma esquentada no assunto, que é a criação de uma nova bolsa concorrente para a B3. O que eu acho que seria até bastante interessante para o mercado, tornar os custos melhores, a competição é sempre bom, mas isso certamente impactou os investidores nesse ativo, que foram as vendas, que zeraram posições. E para falar mais uma vez de volume, que eu acho que é um indicador importante se ver, essa barra aqui vermelha, desse dia que abriu com um gap de baixa, mostra o tamanho da pressão vendedora. Isso aqui não é um investidor pessoa física, não sou eu, você, que faz uma barra desse tamanho aqui, são os institucionais, são os grandões. Então, tem gente, pessoa jurídica, gente de peso no mercado, zerando posições nesse ativo. Acho que é um ativo para ficar bastante de olho nele. Ele está bem ao contrário do que está o mercado, né? O mercado está bem altista, esse ativo está bem baixista. Gente. Marcos, eu vou agora passar a bola para o Rafael Lara, que vai estar aí todos os dias, todas as tardes aqui com a gente do BM Senal. Vou passar a bola para ele porque ele tem algumas perguntas para fazer para você. Rafael, vai daí. Tá certo. Boa tarde, Marcos. Aqui é o Rafael Lara. Marcos, tem uma galera aqui no chat pedindo um monte de ação para você analisar, então a gente selecionou algumas aqui, alguns cases para você falar a sua opinião. O Caio Bianchi está perguntando se você poderia analisar o papel da Petz 3, por gentileza, né? A Petz, que hoje aí teve um movimento interessante no mercado, ali com uma queda de 2%.
E enfim, depois teve gente pedindo mais Vale, enfim, mas vamos começar com Pets por aí para a gente conseguir também manter. Vamos lá. Pets 3 na tela. Um ativo que vem de um movimento não muito claro, formando topos e fundos descendentes no momento, depois faz uma alta praticamente em linha reta, né, formando fundos mais altos. Então, para mim, é uma tendência meio indefinida ainda, mas a expectativa é de continuidade da alta até pelo menos essa região na casa dos R$ 24,90, R$ 25, que é uma resistência formada por esse topo anterior. Se você pegar um tempo operacional mais curto, a gente vai ver já um zigue-zague 60 minutos, por exemplo, que eu acho que também vale a pena se observar. Você consegue ver alguns sinais que você não veria num gráfico diário. Então, para mim, 60 minutos, hoje, uma correção no início do dia bem aguda, bem forte, veio testar um fundo, está no mesmo patamar deste fundo, bateu certinho ali nos 23 e 25, mais ou menos, e fez 2 candles aqui um pouco mais altistas. Tá? Na minha opinião, se eu estivesse operando esse ativo, eu acho que não é momento de fazer nada, é momento de observar, num gráfico diário. Se você descer para os 60 minutos, talvez tenha aí uma oportunidade de um trade mais curto, usando 60 minutos. Se quiser um trade um pouco mais longo, gráfico semanal, que a gente chama de position trade, eu acho que fez um fundo aqui e está ainda em ponto de entrada, mas com uma resistência logo em seguida na casa dos 24,90, como eu tinha dito. Agora, deixa eu aproveitar então, Rafael, e o pessoal pediu Vale também, né? Isso, vamos lá, exatamente. Dá uma olhada aqui. Em Vale. Vale é um dos ativos mais fortes. Tá, vamos lá. Então, Vale bastante forte, um dos ativos mais com maior força compradora no mercado no momento. Esse aqui é o gráfico semanal da Vale. Então, deixa eu botar aqui essa tela, fica mais fácil. Topos e fundos ascendentes, mas com muita força realmente, movimentos bem agudos, pouca correção. A gente pegando aqui desde março do ano passado, uma alta depois da pandemia, né, do auge da pandemia, março, abril, uma recuperação bastante aguda. Tem uma lateralização aqui no meio do caminho, que é normal, né, uma acomodação dos preços. A gente chama isso aqui de lateralização, ou consolidação, ou até congestão, e uma nova pernada de alta. Um recuo de 3 semanas para uma nova pernada de alta, que é o que está acontecendo agora. Nas últimas semanas, um candle um pouco mais baixista, semana passada, semana atual, formando mais um doji, um candle de indecisão. Se a gente vai para um gráfico diário, é um ativo que está muito saudável realmente, tá bem claro, movimentos bem limpos, é o tipo de ativo que eu gosto de operar, porque tem pouca congestão, os candles eles mostram claramente a direção, que para o trader, mesmo que caia reto, que caia de forma clara. O pior cenário para um trader é ficar lateralizando, ou então com candles muito grandes, um candle verde, um vermelho, um candle verde, outro vermelho, sem dizer muito para onde vai. Mas não é o caso de Vale. Vale, para mim, uma correção nos últimos dias, e parece querer formar um fundo. O que eu gostaria de ver para eu entrar em Vale? Gostaria que amanhã rompesse a máxima de hoje. Se isso acontecer, eu acho um ativo interessante para ficar de olho. O que pesa contra? Tem uma resistência um pouco acima, não tem muito espaço dessa resistência, mas dá para fazer um trade até aqui, pelo menos na casa dos R$117. Tá certo, Marcos. E também aqui, para a gente conseguir finalizar a nossa conversa, eu queria pedir sua opinião sobre o papel da Via Varejo, né? A VVAR 3, que tem estado muito nos holofotes, né? Nos últimos 5 dias teve uma alta de 1,25%, no último mês 20%, mas você pega os últimos 6 meses teve uma queda de 13%. Eu queria saber sua análise sobre esse papel para a gente conseguir finalizar aqui a conversa, por favor. Vamos lá. Então, Via Varejo, eu coloquei na tela para vocês um gráfico semanal. É um ativo que vinha numa tendência de baixa muito clara, né? Cada barra dessa aqui, cada candle dessa aqui representa uma semana, então uma tendência claríssima de queda, mas fez na última semana, especialmente, o que a gente chama de pivô de alta. O que é um pivô de alta? O pivô de alta é uma virada de tendência. A tendência aqui era de baixa, com topos e fundos descendentes. A gente vê um fundo aqui marcado. Para mim tem um topo aqui, a ferramenta não aponta isso aqui como um topo ainda, mas para mim é um topo. Faz um novo fundo aqui, né, porque voltou a subir e rompeu
esse topo. Esse zigue-zague ascendente, esse movimento aqui de zigue-zague ascendente, ele é chamado de pivô de alta, significa que a tendência passou de baixa para alta. Então, um ativo, para mim, voltou a ficar bem interessante no semanal. Semana passada, para mim, deu um trade fantástico, até na retrasada em Via Varejo. Semana atual, vai fechando, por enquanto, com candle baixista. Isso aqui que a gente está vendo na semana atual, hoje é quinta-feira, então a gente chama de shooting star, ou melhor ainda, é o Gravestone Doji, o Doji lápide ou Doji tumba. É um candle bem baixista que pode ser que denote, aponte aí uma correção nos próximos tempos. Mas o que é o melhor dos mundos aqui, para olhar no semanal por enquanto? É que tem uma correção até o que a gente chama de cabeça do pivô, que é aqui 13,40 mais ou menos, esse patamar, que seria uma compra para mim fantástica. Isso aqui para position trade. Para position trade, para mim, está um pouco esticado para entrar. E para swing trade, olhando gráficos diários, tendência de alta, clara, zigue-zagues ascendentes, rompeu resistência, esse patamar de 11,40, e bem esticado, se a gente colocar aqui uma média móvel de 9, os preços estão bem longe da média móvel de 9, significa estado sobrecomprado, uma correção ontem, uma correção mais aguda hoje. Então, fechando perto da mínima do dia, isso é um sinal bem baixista. O próprio candle de ontem, que é um conjunto de 2 candles, são esses 2 candles, eu consegui colocar aqui esses 2 candles, ontem e anteontem, isso aqui é chamado de Arami de baixa. Arami em japonês é mulher grávida, então esse segundo candle está dentro da barriga do primeiro. Tá? Esse é um estudo secular de candles, que eu acho bem interessante. Então já apontava uma correção. Por quê? Longe da média móvel de 9, bem esticado, bem sobrecomprado. Se a gente colocar uma banda de Bollinger junto aqui da Bollinger superior, que é um indicador que mede volatilidade, normalmente os preços ficam dentro desses envelopes, né, Bollinger superior e Bollinger inferior, e hoje uma correção mais aguda. Eu gostaria de ver, mas pelo menos um dia de correção e um candle altista, para pensar numa entrada bem interessante. Tá? É um ativo que eu gosto bastante de operar, acho que os movimentos são bem claros, mas para mim é o famoso faca está caindo ainda. Vou esperar parar de cair e começar a subir para pensar em comprar. Tá certo, Marcos. Muito obrigado, viu? Vou passar aqui para a Hanna. Valeu! Marcos, Legal. Obrigada aí pela sua participação, obrigada pela sua disponibilidade de participar aqui com a gente nessa estreia do BMC Now. Obrigada e seja também muito bem-vindo aí nas próximas vezes. Obrigado, Hanna. Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigada. Então a gente segue aí com o último giro de notícias com o Rafael Lara. Exatamente, Hanna. Uma notícia aqui de última hora, o presidente da Visa no Brasil, Fernando Telles, acabou de deixar o cargo, né, de CEO aqui no Brasil. Vale lembrar que o Fernando Telles estava na empresa desde 2016, acumulava vários cargos lá dentro, comandava muitas coisas importantes na empresa de cartões de crédito, já tinha trabalhado no Itaú, no Banco Original, e há 20 anos estava no mercado e saiu e ainda não tem uma justificativa. Você vai acompanhar tudo aqui sobre o assunto na BMC News, no portal, na TV, enfim, então fique ligado. Vai daí, Hanna. Tá certo, Rafa, obrigada. A gente se encontra, né, aqui amanhã nesse mesmo horário, às 4h30 da tarde. E o BMC Now fica por aqui. Na sequência, você fica com o BMC Talks com Marcos Saravalli. Outras notícias você confere também no nosso portal, que já está no ar, e nas nossas redes sociais. Uma ótima noite e não se esqueça, amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau.